não leva, poucos meses depois, houve uma segunda reunião de cientistas, e desta vez, num número muito grande, 650 cientistas, no Senado americano, que chegaram à conclusão que os dados que constavam daquela teoria do aquecimento global eram falsos, tinham sido manipulados. E que o aquecimento global não existia. Que o mundo, ciclicamente, ao longo de toda a história, tinha variado a sua temperatura sem nenhuma interferência humana. Que o homem aí não representa nada para o planeta em termos de aquecimento. Só que esse relatório do Senado americano jamais ganhou a mídia. E continuou persistente em todo o mundo a ideia de acabar com o aquecimento global com duas funções. A primeira é ter um gancho para entrar na cabeça das pessoas, para criar uma mente universal, fazer da Terra, do planeta Terra, a deusa, a mãe, e acabar com as outras religiões. E segundo, fazer com que os países subdesenvolvidos, para ser politicamente corretos, tivessem que investir na proteção ao planeta, em ecologia, recursos que eles não tinham. Então, o segundo objetivo era tornar as populações dos países pobres mais pobres ainda. Isto foi um projeto financiado, distribuído pela ONU, financiado por organizações, fundações, dezenas delas, eu posso me lembrar de uma ou outra, Bill Gates, Bill e Melinda Gates, George Soros, Avaaz, e várias outras, eu não vou me lembrar de todas aqui agora. Agora, todas essas organizações não tratam dos assuntos diretamente. Cada uma delas tem centenas de ONGs, organizações não governamentais, que são os porta-vozes dos discursos que vêm da chefia. Então, se a gente prestar atenção, se a gente for verificar, existem milhares de ONG espalhadas pelo mundo inteiro, obedecendo a um comando único da nova ordem mundial, capitaneada pela ONU, que assim que a ordem mundial, a nova ordem, conseguisse dominar o planeta, a ONU seria descartada e substituída pelos cérebros que realmente estão por trás. Bem, esse era o projeto. E, portanto, a gente começa a entender onde é que nasce a perseguição aos cristãos. Porque de todas as religiões do mundo, a grande muralha que não conseguiu ser penetrada pelo comunismo, por vias diretas ou indiretas, foi a religião católica. E, por extensão, as religiões cristãs como um todo. Os evangélicos e os próprios ortodoxos na Rússia. Então, existe uma muralha, uma barreira que não foi conseguido, que os comunistas não conseguiram romper, mas tentaram terrivelmente, principalmente nos Estados Unidos, porque o objetivo é destruir a sociedade judaico-cristã. Estamos falando dos Estados Unidos e Israel. Então, principalmente nos Estados Unidos, apareceu um movimento para comunizar os Estados Unidos. Só que também lá eles esbarraram nos cristãos, como aqui esbarraram nos cristãos. Aí, essa resistência que os cristãos impuseram, retardaram demais o processo e tornaram algumas coisas que antes não eram óbvias, tornaram essas coisas óbvias. A primeira delas foi tentar identificar quais eram as forças no mundo que se degladiavam pelo poder mundial. Isso é a nova ordem mundial pensando. Quais são as forças que querem o poder total do planeta? São três. Nós, quer dizer, a nova ordem mundial. Não vamos esquecer dos comunistas, a gente é aliado com eles, mas... E
O Islã. São os três projetos de dominação mundial. O Islã foi necessário e tolerado à época por causa do inimigo comum, o cristianismo. Mas quando a nova ordem mundial percebeu que, primeiro, que a União Soviética, a Rússia, que já não era mais a União Soviética, que a Rússia ainda mantinha os resquícios de imperialismo do passado e que começou a botar o pé na Ucrânia, botar o pé na Crimeia e principalmente construir abrigos nucleares em pleno século XXI. Foi isso mesmo que você ouviu. O maior abrigo antiatômico do mundo é nos Montes Urais na União Soviética, que terminou em 2014. Ou seja, se era para ter uma nova ordem mundial, em que os russos estavam combinados, para que abrigo atômico? Então isso botou uma pulga na camisola dos magnatas. Espera aí, de repente a gente está trabalhando para o bandido e vai ser depois guilhotinado. Para tudo. A religião católica, os cristãos, é que deram esse tempo, porque senão tudo tinha sido avassalado. Mas essa muralha foi que deu tempo para pensar nisso. E esse tempo também expôs à luz do dia o Islã, que era beneficiário dos mesmos recursos, sim, o terrorismo financiado pela nova ordem mundial, sim, era beneficiado pelos mesmos recursos fartos e de repente começou a conquistar terreno e invadir a Europa, na moita, através de paz, religião da paz, que se a gente lê lá não tem nada de pacífico, mas eles entraram na Europa de uma maneira fortíssima. Os magnatas coçaram a cabeça, espera aí, como é que está o negócio aí? A gente deixou eles entrarem em tudo. E as nossas zonas de retaguarda? A gente deixou eles entrarem, pois não era uma parceria? Não era para comunizar o mundo inteiro? A gente deixou o espaço aberto para eles entraram. Entraram no Brasil, Quer dizer, espera aí, entraram em termos. Eles entraram, o Fogo de São Paulo, Nasul, Ursal, o PT está no governo, o PCdoB, o PSDB, a oposição do PT ao PSDB, que também é Fabiano, é a mesma coisa. Quer dizer, o projeto está em pleno gozo dos seus direitos no Brasil, mas ainda não chegou ao fim, não conseguiu. Por quê? Porque lá também a religião católica botou um muro e aconteceu um acidente de percurso. Acidente de percurso é qual? Não, é porque um dia teve um deputado que quiseram botar ele contra a parede e ele, numa CPI dos Correios, foi para a televisão e disse em alto e bom som: existe o mensalão na Câmara dos Deputados. Dirceu, sai daí, vai embora, está na hora. Então, o Roberto Jefferson colocou aos olhos do país inteiro um projeto de corrupção do Partido dos Trabalhadores. A partir dali, nunca mais o PT foi o mesmo. De lá para cá, tem sido tudo uma consequência da outra. Nós não chegamos ao fim desse novelo, mas vamos chegar. Mas esta declaração do Roberto Jefferson, que caiu na mão da justiça, acabou na prisão, com a prisão de vários homens públicos e muito importantes, fez uma fratura no projeto. Então, outro acidente de percurso. Então, o Brasil ainda não foi conquistado. Então, a nova ordem mundial, puxa vida. Então, quer dizer que a gente ainda dá tempo de dar um passo para trás? Dá. O que significa dar um passo para trás? Bom, não é a gente que financia esse troço todo? Começa a tirar dinheiro. Começa a tirar o dinheiro fora. E aí começa a aparecer no mundo um novo sentimento, também midiático, de rejeição a um projeto que estava em curso de socialização do mundo. Foi o espaço aberto que hoje nós encontramos para estar falando aqui.
A direita renasceu das cinzas como a fênix. Então, essa fênix, ela começa a aparecer, primeiro de forma, nos 50 tons de cinza. Um cinza light que vai se densificando, e começam a aparecer no mundo inteiro as Fox News, um canal de direita americano, que é absolutamente contrário a todo esse projeto. Começa a aparecer a voz da internet, que, como no Brasil, não conseguiu ser emudecida pelo establishment, ela encontrou o espaço, e encontrado o espaço, encontrou uma multidão de pessoas capazes de ocupá-lo. Esta é a nossa fênix, e nós estamos virando de cinza para o negro. Então vamos chegar lá. Então, isso nos permitiu o fôlego necessário para identificar debaixo de que espada, debaixo de que cutelo os nossos pescoços estavam. Há tempo de retirá-lo do caminho da lâmina. Agora, o que a gente vê não é mais uma voz perdida no deserto. Agora o que a gente vê é um desespero enorme da esquerda, que já não é mais a nova ordem mundial, é só o comunismo. Um desespero enorme da esquerda de conquistar a maior quantidade de espaço possível num curto espaço de tempo. Daí a gente vê ideologia de gênero, daí a gente vê censura da internet, daí a gente vê uma série de projetos que demonstram tão somente uma pressa, uma urgência de conquistar o espaço enquanto há tempo, porque o navio está afundando. A única diferença agora entre nós e eles é que, ou eu diria entre nós e o resto da população, é porque nós estivemos o tempo todo olhando para a tripulação do navio, nos preocupando com a corrupção do PT, com a prisão do Dirceu, com a possível prisão do Lula ou da Dilma. Nós ficamos preocupados com a tripulação do barco. Estivemos, nos últimos 13 anos, preocupados única e tão somente com a tripulação do barco. Só que nós não vimos que por fora do nosso trabalho existia uma mão maior mudando a direção do barco, mudando o porto de destino. E é aí que nós estamos ganhando a guerra. Esse barco que já está afundando, ele já mudou o curso para um porto de destino que não é mais o comunismo. A direita renasce das cinzas. E, quando eu falei em acidente de percurso, eu quero registrar o maior acidente de percurso que aconteceu a nível mundial. Porque, bem recentemente, acho que não faz em 2 meses, o Putin declarou que o aquecimento global é uma farsa. Ele sabe disso desde o início, ele faz parte de todo o processo que criou isso. Quando ele diz que o aquecimento global é uma farsa, ele está destruindo a base em que se sustenta o Estatuto da Terra. Portanto, está demolindo as fundações da nova ordem mundial. Abriu guerra declarada. E por isso a reação natural, normal, da nova ordem mundial, e por isso o espaço que a gente ganha dia a dia de vencer essa guerra. Se a nova ordem mundial mudou de ideia, eu tenho certeza. Agora, se ela vai retomar a ideia daqui a 50 anos, eu não sou capaz de dizer. Possivelmente, um projeto de dominação mundial pelos financiadores do mundo deve ficar latente
em algum bolso de colete por algum tempo. Mas enquanto eu viver, não vai mais acontecer. Até a próxima.